Olá, mais um Saúde Agora, começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas, e desde já eu agradeço a sua companhia e audiência ao longo da nossa programação e lembro mais uma vez que a sua participação é sempre muito importante. Já tá aí o número do nosso WhatsApp, deixa ele anotado no seu celular e sempre que tiver alguma sugestão, manda para cá que a nossa produção vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas de você aí de casa. Agora sim, eu vou apresentar o tema do quadro de hoje. E olha só, adenoma de paratireoide, um nome diferente, né? Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. E você de casa aí, sabe o que é? Sintomas, tratamento, o que acontece? Será que é uma doença ou não? Então fica com a gente, porque quem vai tirar todas as nossas dúvidas e muito mais, olha só, ela já está aqui na tela comigo, é a doutora Rosália Padovani, ela que está no consultório, parou tudo, tá com a agenda cheia, mas fez questão de falar com a gente, porque ela é endocrinologista e também, olha só, diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional aqui do estado de São Paulo. Então, doutora Rosália, antes de começar esse bate-papo, te tirar todas as nossas dúvidas, eu quero agradecer, viu? Fez questão de parar tudo aí, reservar uns minutinhos para falar com a gente aqui. Eu que agradeço, Viviane, é um prazer estar aqui falando com vocês na TV Câmara Campinas e sobre um tema que eu gosto muito, que é paratireoide e tireoide. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo esclarecer um pouco das dúvidas, né? Doutora, então já vamos entrar, né, nesse tema, né? Adenoma de paratireoide. Para a gente entender o que é isso, é preciso saber antes o que é a tireoide? Na verdade, a tireoide é uma glândula diferente da paratireoide. O que faz com que a gente sempre correlacione uma com a outra? Primeiro porque o nome, né? Tireoide e paratireoide são parecidos. E segundo porque a localização, elas são muito próximas, né? A tireoide é uma glândula única que fica aqui na região cervical, bem embaixo da cartilagem cricoide, que o nome é conhecido como pomo de Adão, né? E as paratireoides são 4 glândulazinhas que ficam atrás da tireoide, grudadinhas na tireoide mais atrás. Então, elas ficam muito próximas uma da outra, mas a função delas é completamente diferente. A tireoide é uma glândula e as paratireoides, porque eu digo porque são 4, são outras glândulas. Doutora, então explica pra gente, né, essas paratireoides, as 4 glândulas, né? Quais são as funções, então, dentro do nosso organismo? São 4, como a senhora disse, todas têm a mesma função ou não? Elas têm funções diferentes? Sim, elas têm a mesma função. A função da paratireoide é produzir o paratormônio, o PTH, né? O paratormônio, ele vai controlar o metabolismo do cálcio. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atuar no intestino, ele vai atuar nos ossos, vai atuar nos rins, de forma que ele consiga manter os níveis de cálcio, fósforo, séricos adequados. Então, quando a gente tem um distúrbio da produção do paratormônio, é que a gente vai ter, então, alterações do nível de cálcio sérico, fósforo e outras alterações. A senhora falou aí distúrbio, né? Então vamos começar a falar o que provoca, né, o que provoca esse distúrbio, então, nessas glândulas, doutora? Pois é, então o paratormônio ele pode estar aumentado em algumas situações. Por exemplo, o adenoma de paratireoide. O adenoma de paratireoide ele é um tumor benigno, né, que normalmente ele acomete uma das 4 glândulas, e ele faz com que essa glândula comece a produzir mais paratormônio do que normal. Esse excesso de paratormônio vai levar ao aumento dos valores de cálcio sérico, uma diminuição do fósforo e pode causar outros problemas que são relacionados ao excesso do paratormônio, né? Como, por exemplo, aumento da incidência de cálculo renal, osteoporose, por exemplo, queixas como câimbras, obstipação. A paciente pode, dependendo do valor do cálcio, desse aumento do cálcio, ter até crises convulsivas. Mas o que faz com que esses sintomas apareçam é o excesso do paratormônio, que pode acontecer, por exemplo, numa situação que a gente chama de hiperplasia da paratireoide, onde não é mais um tumorzinho, é um aumento do volume da glândula, que faz com que essa glândula passe a produzir mais paratormônio. Pode ser 1, 2, né? A depender da situação. Raramente a gente vai ter o carcinoma de paratireoide,
que daí já é um tumor maligno, né? E aí a situação é outra, porque daí a gente está falando de um câncer de paratireoide, mas felizmente ele é muito raro. Normalmente o que a gente tem é isso, ou é um adenoma de paratireoide ou uma hiperplasia de paratireoide. E doutora, o que leva ao surgimento então desse tumor? Tem alguma coisa que provoque? Ou não, simplesmente ele surge? Os tumores em geral, não só de paratireoide, de tireoide, enfim, todos, né? Eles aparecem por conta de mutações que ocorrem nas células. Essas mutações levam ao aumento da proliferação celular, com a formação de tumores, que podem ser benignos ou malignos, a depender do tipo de mutação. E o que é que faz com que essas mutações apareçam? Então, a gente não sabe ao certo o que é, né? Porque, felizmente, se a gente soubesse, a gente poderia evitar vários tipos de câncer, né? Mas a gente não sabe. O que a gente sabe é que é uma somatória de fatores genéticos e fatores ambientais. E o que a gente pode, onde a gente pode atuar nos fatores ambientais, né? Então, evitar exposição à radiação, evitar tabagismo, exposição a excesso de poluição, então ter uma rotina alimentar adequada. Então, são hábitos de vida saudáveis, que é onde a gente pode atuar. Na parte genética, a gente não tem muito como atuar, na grande maioria das vezes, né? Por exemplo, para a mama, a gente já conhece algumas mutações, que a gente pode até, através de exames, saber que a gente tem, e aí até fazer uma retirada das mamas profilaticamente, por exemplo, né? Mas é um ou outro tumor que isso acontece. Na grande maioria das vezes a gente desconhece, né? Então, não tem muito como prevenir. E quando a gente fala de adenoma de paratireoide, os médicos consideram uma doença? Sim, é uma doença. É um tumor benigno e ele é uma doença porque a partir do momento que ele aparece, ele começa a produzir excesso de paratormônio e aí começam as disfunções metabólicas, né? E ele aparece quando? Existe uma faixa etária, doutora, que aparece e também é uma doença que afeta mais homens ou mulheres? O que se vê na prática? Não, ele pode aparecer em qualquer momento da vida, pode afetar homens e mulheres, né? Normalmente ele não dá muito sintoma, o diagnóstico é feito através de exames de sangue. Então, o paciente acaba procurando o médico ou para um check-up, e aí o médico percebe que tem uma alteração do nível de cálcio e fósforo. Muitas vezes o paciente tem queixa de cálculo renal de repetição, e aí acaba procurando um nefrologista ou um urologista que já faz essa hipótese, acaba pedindo exames direcionados. Mas normalmente o paciente não tem muita queixa, é mais através dos exames laboratoriais que ele acaba percebendo essa alteração e que o médico acaba fazendo o diagnóstico. Doutora Rosália, essa até ia ser minha próxima pergunta. Os sintomas dessa doença, a senhora disse aí que então não tem muitos sintomas, né? E o fato, né, de não ter, quando o paciente chega aí para esse check-up, por exemplo, essa doença pode já estar em nível mais avançado? Existe isso quando a gente fala de adenoma de paratireoide? Sim, isso pode acontecer. Pode ser que o paciente já tenha há anos, a gente não vai saber ao certo quando começou. O que a gente vai saber só é que o paciente tem o diagnóstico, né? Mas muitas vezes o paciente já vem com aquela história arrastada de vários episódios de nefrolitise, que são cálculos renais, né? Então a gente pode supor que isso já vem acontecendo há anos. Mas a gente nunca vai saber ao certo quando isso começou. E independente de quando começou, não necessariamente ele vai ter mais sintomas porque isso começou há muito tempo, né? Isso varia de acordo com o paciente, de acordo com o tipo de alteração. E doutora, quais exames então que detectam essa doença? É exame de sangue, tem exame de urina? O que vocês pedem? Normalmente, para fazer o diagnóstico de hiperparatireoidismo, a gente pede exames de sangue e de urina. Então, o perfil de cálcio, que consiste no cálcio, fósforo, PTH, vitamina D, isso tudo é avaliado no sangue, e a avaliação do cálcio na urina de 24 horas. Esse exame é feito na urina de 24 horas. Então, o paciente ele pede no laboratório um frasco coletor, e em casa, a primeira urina da manhã ele despreza, e depois ele começa a coletar a partir da segunda urina, tudo no mesmo frasco, até a primeira urina no dia seguinte. Leva no laboratório e com isso a gente consegue saber a avaliação do cálcio na urina de 24 horas.
Quando é feito o diagnóstico, então, de hiperparatireoidismo, né, porque o PTH, que é o paratormônio, vem aumentado, o cálcio vem alterado, acima, o fósforo abaixo, ou a gente tem até um cálcio que está inapropriadamente alto para os valores de PTH. Então, o que a gente faz? A gente vai tentar localizar o problema, e aí a gente pede o exame de imagem das paratireoides. E normalmente é a cintilografia de paratireoide. E aí a gente localiza qual é a glândula ou as glândulas que estão com o problema, e dependendo do caso, a gente vai indicar a cirurgia, ou se forem sintomas muito leves, um paciente que às vezes tem mais idoso, que tem contraindicação cirúrgica, ou que a cirurgia vai trazer mais risco do que a própria doença, a gente pode acompanhar. Doutora, a senhora falou que são 4 glândulas, né? Diante da sua resposta, uma dúvida. As 4 ficam doentes ou não? Uma só pode ficar doente, 2, 3, como que é? Então, vai depender do caso, né? Normalmente, adenoma ou carcinoma, ele vai afetar uma glândula. É um tumor que vai afetar uma glândula. Hiperplasia, que é o aumento do volume, pode ser de uma, de duas, enfim. Aí vai depender da situação. Mas, normalmente, o adenoma é uma glândula afetada. E aí, como que funciona o tratamento? A senhora chegou a comentar, então, de cirurgia. Tem casos, então, que pode ser cirúrgico? Não é que tem caso, a maioria das vezes é cirúrgica, a conduta é cirúrgica, porque você vai resolver o problema lá onde ele começou, né? Você vai retirar essa glândula que está com problema e vai deixar as outras que estão funcionando normalmente. E aí, assim, é muito gratificante, porque a partir do momento que você tira essa glândula que está com problema, volta tudo a funcionar normal, e o cálcio volta a valor normal, o fósforo também. Muitas vezes o paciente estava com uma osteoporose mais avançada, ele acaba recuperando um pouco da massa óssea, para de ter cálculo renal. Então, assim, é de certa forma um tratamento tranquilo e o benefício é muito grande. É uma cirurgia simples, então? A partir do momento que o médico, o cirurgião, e normalmente quem opera é o cirurgião de cabeça e pescoço, né? Nós, endocrinologistas, nós fazemos o diagnóstico clínico, o diagnóstico ele é clínico, e aí a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço, da nossa confiança, para que ele opere. Então, a partir do momento que ele faz a imagem e consegue localizar a glândula, então a cirurgia ela é relativamente simples. E é possível a senhora falou, né? São 4 glândulas. É possível retirar uma, 2 e viver normalmente, sem essas Sim, sem 4, com problema. 2 ou 3? Sim, então quando a gente tira uma, duas por necessidade, ou até em algumas situações, como por exemplo, uma complicação da tireoidectomia, às vezes a retirada da paratireoide, ela vem junto com a tireoide, né? A gente acaba às vezes perdendo uma ou duas. Então, na grande maioria das vezes, as outras que ficaram, elas se hipertrofiam e conseguem dar conta do recado. É como se essas glândulas se adaptassem e vão fazendo o trabalho por todas. Isso, é como no caso dos rins, né? Então, eu falo que, felizmente, alguns órgãos a gente tem duplicidade, né? Então, o rim também é uma situação assim. Quando a gente tem problema em um, a gente pode perder um rim e deixar com que o outro funcione e dê conta do recado, que acontece na maioria das vezes. Infelizmente, não é assim com o coração, né? Bem que a gente podia ter uns 2 ou 3, né? Mas tem casos que não dá para fazer cirurgia. Nos mais idosos, por exemplo, cirurgia acaba sendo recomendado ou não? Só o acompanhamento? Então, é como eu te falei, na imensa maioria das vezes a cirurgia é a opção de tratamento, mas em alguns casos a gente pode optar por acompanhar, em casos onde os sintomas são muito leves ou em casos onde a cirurgia pode trazer um risco muito grande para o paciente. Mas na grande maioria das vezes a primeira opção é a cirurgia. E quando a gente fala nessa doença, ela pode levar a pessoa, o paciente, a ter outras também, se ficar demorando no tratamento, no diagnóstico, doutora? Sim, por exemplo, a osteoporose, que é uma consequência disso, onde o paciente acaba com perda óssea, a nefrolitíase, que são cálculos renais, né? Então, a partir do momento que esse paratormônio ele aumenta muito, começa a desequilibrar os valores de cálcio e fósforo, então aí as consequências começam a aparecer. E o contrário acontece? Outras doenças podem afetar essas glândulas?
Como assim? Você diz A o pessoa ter adenoma ou de Paraty. Ah, sim, por isso. exemplo, né? A deficiência de vitamina D, que é muito comum hoje em dia, né? A maioria das pessoas que não tem muita exposição solar acaba evoluindo com uma baixa dos valores de vitamina D. Então, o que, que acontece? Com a baixa da vitamina D, o intestino ele não consegue absorver muito cálcio. Então, o cálcio no sangue cai. Como defesa para isso, as glândulas paratireoides começam a produzir mais paratormônio, tentando fazer um equilíbrio, tentando gerar um equilíbrio. Então, às vezes, isso é uma boa pergunta. Às vezes, no exame de sangue, vem um paratormônio, PTH alto, né? E aí o paciente assusta, fala, meu Deus, estou com problema na paratireoide. Mas é muito mais provável que isso seja deficiência de vitamina D, se esse pTH não estiver muito alto, do que realmente um adenoma de paratireoide. É muito mais frequente a deficiência de vitamina D levando ao aumento do pTH do que um adenoma de paratireoide. Óbvio que a gente vai fazer todo o perfil do cálcio, vai confirmar se a vitamina D está baixa, vai depender do quanto está aumentado o paratormônio, mas a boa notícia é que, na grande maioria das vezes, é só uma deficiência de vitamina D que é muito facilmente corrigida com reposição, né? Então, aí o paciente vai tomar as gotinhas de vitamina D ou a vitamina D em cápsula, repõe a vitamina D, o pTH abaixa e volta a funcionar tudo normalmente. Doutora, quando a gente fala de adenoma e de paratireoide, é considerada grave? Precisa ter uma certa preocupação? Sim, é grave porque ele acaba levando a todo esse desequilíbrio que eu falei. Então, ele precisa ser tratado, né? Um paciente que não trata, por exemplo, só para você ter uma ideia, na semana passada eu peguei uma paciente com uma osteoporose grave, né? Já com história de 2 fraturas, e a causa de tudo isso era o hiperparatiroidismo, que há muito tempo provavelmente está acontecendo, mas que não foi diagnosticado. Então, a paciente estava usando altas doses de bifosfonato, inclusive endovenoso, repondo, tomando cálcio, né? O cálcio estava alto, o metabolismo do cálcio estava todo alterado, e na verdade o que ela tinha era um adenoma de paratireoide. Então, ela foi indicada para cirurgia, ela realizou a cirurgia, e muito provavelmente agora todo esse perfil do cálcio vai se normalizar e ela vai conseguir ganhar um pouco de massa óssea. Mas ela já tem uma osteoporose grave, inclusive com fratura, né? Então, o diagnóstico ele precisa ser feito. Doutora, diante disso, né, a gente até falou um pouquinho dos sintomas, né, que eles não surgem, né, são poucos. O que a senhora recomenda? O que a pessoa deve fazer, né? É sempre procurar um médico, fazer aquele check-up no período certo? Sim, acho que assim, as mulheres é mais fácil, né? Porque mulher normalmente vai no ginecologista todo ano e o ginecologista se encarrega de pedir vários exames, né? E normalmente está aí incluso o perfil do cálcio. Mas os homens normalmente não gostam de ir ao médico e nem de fazer exames, né? Então, pelo menos uma vez a cada ano ou uma vez a cada 2 anos é importante fazer um check-up, sim, e aí nesse check-up fazer toda essa avaliação. Agora, quando não, prestar atenção nos sintomas, né? E caso tenha algum sintoma diferente, procurar um especialista. Doutora, a senhora, a gente falou em cálcio, até agora me surgiu uma pergunta, né? Conforme a pessoa vai envelhecendo, muita gente fala que precisa do cálcio. E o que a gente vê também, principalmente na internet, é vendendo remédios aí que fala de cálcio, que é importante tomar. É preciso tomar cuidado, não vai tomando remédio, comprando o que se vê, o que se fala. Tudo tem que ser receitado por um médico, né? Porque às vezes você toma a mais, toma errado e vai acabar aí piorando toda a saúde. Sim, principalmente em relação à vitamina D. Tem que tomar muito cuidado, porque a vitamina D, em doses muito altas, ela pode levar à intoxicação, né? Com sérias repercussões. E o que a gente vê, às vezes, infelizmente, aí na rotina, são pacientes recebendo doses altíssimas de vitamina D, inclusive injetável, né? E às vezes sem necessidade. Então, é importante que ele seja acompanhado por um especialista sério, que vai avaliar a necessidade, e isso pode muitas vezes ser reposto só com comprimidos, né, de vitamina D,
sem até que o paciente precise fazer uma injeção de vitamina D, né? Endovenoso. Agora, o cálcio, normalmente a gente consegue através da dieta. Então, o consumo de 2 a 3 porções de leite e derivados por dia, normalmente é suficiente para que a gente mantenha os níveis de cálcio adequados, desde que a vitamina D esteja no valor adequado, porque é ela que vai permitir com que o cálcio da dieta seja absorvido no intestino e caia no sangue. Então, o ideal é que a gente tenha uma vitamina D adequada. Como que a gente vai conseguir isso? Normalmente, a exposição solar de mais ou menos 30 minutos por dia seria o suficiente, sem protetor solar, no sol da manhã ou da tarde, né? Obviamente, para não fazer uma queimadura aí. Normalmente, a gente não consegue fazer isso. A grande maioria das pessoas não consegue essa exposição solar, né? Então, e também não tem um consumo adequado de alimentos que tenham vitamina D. E aí toma, então, faz a reposição de vitamina D através das cápsulas. O quanto essa pessoa precisa tomar vai depender do quanto ela tem de vitamina D no sangue. Então, para isso a gente faz o exame inicial, uma avaliação inicial, ver quanto que está a vitamina D do paciente e a gente faz a reposição direcionada para o paciente, para aquele valor de deficiência que ele está. E qualquer mudança, né, no organismo, qualquer sintoma, já procurar um médico e fazer todos os exames, né? Sim. Doutora, eu queria que a senhora deixasse também uma mensagem final para quem está assistindo a gente, né? Sempre procurar um médico, eu sempre peço para reforçar aqui, né? Não se automedicar, como a senhora disse aí, né? Sempre tomar todos os cuidados com a medicação e também, como a gente acabou de falar, né? Qualquer sintoma, procurar um especialista, não ficar deixando aí para depois. Sim, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sou da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. O que a gente recomenda é que os pacientes, antes de ir ao médico, que eles avaliem qual é o médico que ele está indo, né? É possível avaliar se esse médico ele tem o RQE, que é o título de especialista, ou mesmo entrar no site do CRM e ver se esse médico, qual a especialidade desse médico, né? Para que ele possa confiar no tratamento. Então, eu acho que essa é a grande mensagem, que as pessoas avaliem o especialista, o médico, com que ela está indo, que ela está procurando. Tá aí então um recado da doutora Rosália Padovani, ela é endocrinologista e também diretora da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional do Estado de São Paulo. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, já deixar o convite para participar do Saúde Agora, também do Saúde é Vida, que é um outro programa sobre saúde, porque tem muito assunto para a gente falar, né? Ah, tem, com certeza, tem muita coisa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigada. A você de casa também, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição do Saúde Agora. Se cuida. Tchau!